Olá, estamos juntos novamente para a nossa 13ª aula. Eu quero ler o primeiro versículo do Salmo 75, que exalta o nome do Senhor e fala da esperança do triunfo do Senhor sobre todas as coisas, né? Diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Esse é o nosso Deus. Os cânticos têm essa facilidade também da gente expressar essa gratidão, essa exaltação ao Senhor. Quando nós cantamos, o nosso coração se alegra e fica mais fácil engrandecer o nome do Senhor. E fica bem o cântico de louvor ao Senhor, porque Ele é merecedor disso. Na aula de número 12, nós trabalhamos com os sustenidos e os bemóis, e nós colocamos para vocês a questão da ordem. Vamos lembrar, olha, eu tenho a ordem dos sustenidos e a ordem dos bemóis. Essa ordem precisa ser memorizada, porque vai facilitar para a gente identificar os tons que estão escritos as músicas. Os tons naquele sentido de a tonalidade que está escrita a música, qual a escala que está alicerçada aquela música. Então, nós temos a ordem dos sustenidos: Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E a ordem dos bemóis, que eu dei a dica que é o contrário: Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Lembrando sempre que o meio do sustenido, desse desenho aqui, tem que estar no lugar certo da nota. E a barriga do bemol também tem que estar na nota certa. No lugar certinho, linha ou espaço. Nós vimos também sobre a escala de Dó maior, que é a escala básica, é uma escala natural, só tocada nas teclas brancas, e uma escala começa numa nota e termina 8 notas acima na nota com o mesmo nome. Então, eu comecei no Dó e vou terminar no Dó. 8 notas, e a distância entre um som e outro, entre uma nota e outra, vai ser de tom ou semitom. O semitom é a metade de um tom. Estamos fazendo uma recordação para a gente pegar o fio da meada e continuar. Mostrei para vocês a escala de Dó maior e mostrei para vocês a primeira escala com sustenido, ou seja, ela só tem um sustenido na armadura de clave. O que é uma armadura de clave? É essa parte toda aqui, ó. Vai ter clave, vai ter o acidente, sustenido ou bemol, e vai ter o compasso. No caso aqui não tem o compasso, porque isso aqui não é uma música, não é uma melodia, não é um exercício, é simplesmente uma escala. Vai começar no Sol e vai terminar no Sol, porque essa escala aqui que eu estou apresentando com um sustenido só, ou seja, o primeiro sustenido da ordem dos sustenidos, que é o Fá, é uma escala de Sol maior. Como eu vejo que escala que é? Eu pego o meio aqui, né, que eu sei que aqui é um Fá, tá representando um Fá, uma nota Fá, e vejo a próxima nota, é o Sol. Se aqui é Fá, aqui é Sol. Essa notinha aqui vai dar o nome, Sol maior. Depois eu vou ensinar outras coisas que a gente tem que olhar também, mas por enquanto, apenas isso, basta saber apenas isso. Sol termina no Sol. Vou ter tons e semitons entre os sons. E vou tocar todo Fá na tecla preta.
Lembrando que o sustenido eu toco para a direita. Vou ter o Sol na tecla branca e a tecla preta imediatamente após o Sol natural na tecla branca vai ser o Sol sustenido, o Fá sustenido, desculpa. A nota Fá na tecla branca, a próxima tecla preta para o lado direito vai ser o Fá sustenido, tá? Ela chama Sol, mas quem vai ser sustenizado vai ser o Fá. Isso. Nos bemóis, mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ter a clave e vou ter o primeiro bemol. O primeiro bemol na ordem é o Si. O bemol, eu não coloco uma nota para frente. Eu volto no bemol anterior. Como este aqui é o primeiro e não tem bemol antes dele, pois ele é o primeiro, então esse aqui eu tenho que decorar. Essa escala é de Fá maior. Então eu vou começar no Fá, vou terminar no Fá, vou ter tons e semitons entre as notas do mesmo jeito. É uma escala maior. Então essa aqui não tem como eu saber. Eu tenho que memorizar. Então, a escala com apenas o Si bemol, primeiro bemol, é uma escala de Fá maior. Também vimos mais notas, agora já estamos fazendo exercícios com 2/8 de Dó. 2/8 porque daqui, desse Dó, na clave de Fá, até o Dó de bigode, o Dó central, eu tenho 8 notas, 1/8. Do Dó de bigode até o outro Dó no terceiro espaço, na clave de Sol, eu tenho mais 8 notas. Então, eu tenho aqui 2/8. E eu ensinei também as notas suplementares. Quer dizer, elas não estão nas 5 linhas que formam uma pauta, um pentagrama. Elas estão fora, elas estão naquele intervalo entre uma pauta e outra. Eu ensinei algumas notas, que são o Sol, o Lá, o Si e o Dó, ou descendente. Começo aqui no Dó de bigode, Dó, Si, Lá, Sol. Elas vão aparecer na hora que a gente escrever as escalas. Muito bem. Hoje, nós vamos trabalhar um pouco com valores. A música, ela é feita, você tem dentro da partitura, dentro de uma música, uma porção de coisas. Então, a gente tem que ir trabalhando essas informações para a gente conseguir ler perfeitamente a partitura, que é esse o nosso objetivo. Por isso, nós temos que vamos numa matéria, vamos noutra, e assim a gente está avançando e colocando tudo na memória e assim conseguindo ler. Como eu já falei lá no começo, é como se a gente estivesse lendo outra língua. A gente está se habilitando para ler partitura. É o domínio de uma outra língua, a linguagem musical. Então, eu vou relembrar aqui algumas coisas para a gente ir para frente. Nós já temos em mente esse quadro que tem as figuras, as pausas e os índices. Eu não coloquei aqui os nomes, porque esses nomes já estão de cor e salteado, né? Então, vamos lá, lembrar. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Essas são as figuras em uso. Não vou apresentar para vocês as que estão em desuso. Vamos agora destrinchar cada uma. Semibreve tem como pausa. A semibreve é o som. A pausa é o silêncio. É um tijolinho pendurado na 4ª linha. Lembrando, eu conto
de baixo para cima. Sempre conto a pauta de baixo para cima. E o índice dela é 1. A mínima tem um tijolinho acima da terceira linha como pausa e o seu índice é 2. A semínima tem esse símbolo aqui como pausa, um 3 estilizado, um M virado, do jeito que você quiser entender que é isso. E muitas vezes nós vamos achar em partituras impressas como se fosse um rabisco, uma cobrinha, alguma coisa assim. É essa pausa aqui da semínima. E o índice dela é 4. Colcheia tem a cabeça cheia, tem a haste e tem um rabinho aqui, que é um colchete. A pausa dela é como se fosse um 7, mas estilizado também. E o índice dela é 8. A semicolcheia tem 2 colchetes. Ela é igual a colcheia, mas tem 2 colchetes. A pausa dela também vai ter 2 rabinhos aqui. E o seu índice é 16. A fusa vai ser como a semicolcheia, mas com mais um colchete. Sua pausa vai ter mais um tracinho aqui e o seu índice 32. E a semifusa serão 4 colchetes, 4 curvinhas, 4 coisinhas aqui e o seu índice é 64. Nós já estudamos isso, mas eu estou lembrando para que agora, quando nós chegarmos nos exercícios rítmicos, nós estarmos bem preparados para fazer essas análises aqui. Eu tenho aqui a clave e é 2 por 4. Significa que são 2 semínimas em cada compasso, porque cada semínima, como o valor aqui é 4, vai valer um tempo, uma semínima. Então, dentro do compasso, do pedacinho, cabem 2 semínimas, ou seja, 2 tempos. Eu quero mostrar para vocês aqui as possibilidades, porque até agora, tudo que eu falei, eu já mostrei para vocês. Mas agora, nós vamos aplicar isso aqui nas partituras e ainda vamos ver em que tom está a partitura. Então, veja bem, com um compasso 2x4, eu posso usar semínimas, como estão aqui. Aqui também uma semínima e aqui uma pausa da semínima. Lembrando, a pausa tem o mesmo valor da figura. Se a figura vale um tempo, a pausa da semínima vai valer um tempo também. Então, é outra possibilidade. Posso encontrar na partitura 2x4, compasso assim, assim, também assim, 2 colcheias, né? Estão lembrando que esse tracinho aqui representa um colchete, então é colcheia. Ele é escrito assim na partitura, no hino, no cântico, para ajudar os nossos olhos a bater o olho e já ver que as duas valem um tempo, porque elas valem meio, cada uma. E completa o tempo aqui. Essa aqui, 1, 2, ela sozinha vale 2. Essa pausa aqui é pausa da mínima. Se a mínima vale 2, a pausa vai valer 2 também. E eu termino com o dó de bigode. No caso aqui, eu vou bater essa música, essa partitura, né? É uma partitura pequena, não vai ter uma melodia, e eu vou fazer aquilo que eu já comentei com vocês, que é uma leitura métrica. Então, eu bato 1, 2.
1, 2, 1, 2. Então, vai ser Dó, Ré. Se eu enxergasse, né? Agora, vamos lá. Dó, Ré, Sol. Não falo nada. Vou fazer de novo. Dó, Ré, Sol. Silêncio, porque a pausa é silêncio. Vale um tempo, mas um tempo de silêncio. Agora vamos para frente. Dó, Ré, Sol, Fá, Sol, Ré, Mi, Dó. Certo? Então, aqui também eu tive a pausa, 2 tempos sem emitir som. No caso aqui eu estou lendo, eu estou fazendo uma leitura métrica. Se eu estivesse cantando, eu não cantaria, eu não falaria nada, só esperaria os 2 tempos desse compasso aqui. Aí eu tenho a mesma coisa aqui, só que no compasso 3/4. No compasso 3/4, então, eu vou bater 3 vezes, né? É um ternário, 3 por 3 semínimas. Assim estará preenchido o meu compasso. Então, Dó, Dó, Sol, Mi, Fá, Mi, Lá, Sol, Mi, Dó. Certo? Já são 3 tempos. Agora aqui no quaternário. O quaternário são 4 semínimas em cada compasso, porque cada uma vale um tempo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Sol, Si, Mi, Lá, Fá, Sol, Dó, Fá, Sol, Mi, Dó. Agora eu coloquei algumas coisas novas, né? Ritmos muito usados que embelezam a música, senão a música vai ficar sempre a mesma coisa. Então, a gente tem vários tipos de ritmos que a gente vai introduzindo aos poucos, que vão aparecendo nos hinos, e a gente tem que saber interpretar. Bom, aí entra a matemática, porque se eu sei que a semínima está valendo um tempo, aquela que vale 2 semínimas, então, essa aqui vale um tempo. Essa aqui vale 2 semínimas, então ela vale 2. E essa aqui vale 4 semínimas, então ela vale 4. Essa aqui é metade da semínima, então ela vale meio. E essa aqui é metade do meio, então ela vale 1/4. Nós vamos parar aí porque são os ritmos que mais aparecem, são as figuras que mais aparecem. Então, eu tenho aqui neste 4/4 aqui. Aqui, eu marquei, ó, 1, 2. Tem um pontinho. Vamos lembrar? O ponto à direita da figura vale metade do seu valor. Então, eu tenho meio aqui. E preciso de mais meio para completar os 2 tempos que eu marquei aqui, ó. Então, eu vou fazer Sol, Si, Mi. Por que eu vou correr nessa? Porque ela vale meio tempo só. Dos 2 tempos, só me resta meio. Então, eu não posso demorar nela. Sol, Si, Mi. Certo? Essa aqui vale 2 inteiro. Agora, aqui embaixo, eu tenho um outro ritmo, que é uma colcheia pontuada. Eu tenho meio, mais 1/4 e mais uma semicolcheia aqui.
mais um quarto. Então, esse ritmo aqui, dessas duas notas, vai valer um tempo. Lembrando que esses números de baixo significam primeiro, segundo, terceiro e quarto. É o tracinho que vale o tempo. O número não vale tempo, mas vale qual tempo. É o terceiro tempo? É o quarto tempo? É o segundo tempo? Então, eu não posso pensar em somar o que está escrito aqui embaixo, em número, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro tempo, lá, pausa, silêncio. Aí eu vou fazer Fá, Sol, Fá, Sol. Esse ritmo também aparece muito nos hinos. Então, eu tenho aqui embaixo alguns exemplos para ficar bem claro. Olha lá. E todos, eu coloquei só o 4 aqui embaixo, não tem marcação, não tem divisão, porque eu estou mostrando para vocês possibilidades usando a semínima com o valor de um tempo, certo? Então, a mínima vai valer 2, a semínima vai valer 1, a colcheia vai valer meio, olha como eu vou marcar. Aqui, uma semínima pontuada, um tempo e meio. A pausa de semínima vai valer 1, a pausa de mínima vai valer 2, a pausa de semibreve vai valer 4, a semibreve vai valer 4 e a semicolcheia vai valer 1/4. Muito bem. Eu vou mandar, vocês vão receber um exercício de marcar e dividir. O que é um marcar e dividir? É fazer aquilo que eu fiz ali. Tem clave, tem compasso, mas não tem divisão dos compassos. Os pedacinhos não estão marcados. Então, isso significa que vocês vão fazer a marcação dos tracinhos, né? Em pé ou deitado, marcando um tempo, meio ou 1/4. E aí, no compasso de 2, quando der 1, 2, fechou. 1, 2, fechou. No de 3, 1, 2, 3, fechou. 1, 2, 3, fechou. Olha, vou colocar aqui novamente. Isso se chama marcar e dividir. E tem um intruso aí 6/8. Deixa eu concentrar aqui nesse. Eu não quero o 6/8 por enquanto. É só o 2/4, 3/4 e o 4/4. Só esses. Certo? Pela explicação que eu dei, vocês já são capazes de fazer isso. Vou mostrar para vocês um hino em Dó maior. É o hino número 2 do cantor cristão. Justo és, Senhor. Muito cantado em corais, porque ele tem as entradas separadas. Tem entrada de uma voz, entrada de outra voz, depois no final também, separação de vozes aqui, quando pega essa parte aqui, ó. Então, vai ter essas entradas diferenciadas. Fizemos uma análise aqui, ó. Armadura de clave, nenhuma. Olha aqui, ó. Não tem sustenido nem bemol. Então, tudo indica que é um hino em Dó maior, natural. Não vou usar a tecla preta para tocar esse hino. Depois eu vou olhar junto da clave. Ela não tem acidente, né? Nem sustenido nem bemol. E aparece o C. Eu já falei e vou repetir novamente. Um C perto da clave aqui, ó, significa que esse hino é 4/4. 4/4, ou seja, 4 semínimas que vão ser usadas. Quem vai valer um tempo? Semínima. Quantas cabem no compasso?
4 semínimas. Isso. Analisei, agora eu vejo o hino já de outra forma. Então, aqui está um hino em Dó maior, 4x4. Por que as notas estão uma em cima da outra? Porque na clave de Sol eu tenho 2 vozes. As 2 vozes femininas, soprano e contralto. E na clave de Fá eu tenho as 2 vozes masculinas, tenor e baixo. Vou tocar junto e vou respeitar os valores de cada nota. Então, está aí. Eu já olho para essa partitura e já sei interpretar um monte de coisa. Vamos lembrar mais alguma coisa que eu já falei também. Aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho esses pontinhos perto da barra final. Significa que eu vou voltar no começo do hino. 2 olhinhos procurando outros 2 olhinhos. Quando eles se encontram, então, ele volta lá para encontrar os seus 2 olhinhos e aí eles se encontram. No começo, muitas vezes não tem esses 2 olhinhos lá perto da clave. Interessantemente, nesta impressão deste inário, tem, olha aqui, ó, perto da clave, uma porção de pontinho. O que significa isso? São os olhinhos procurando outros 2 olhinhos. Quando chega aqui, vai voltar lá para eles se encontrarem. Depois, na segunda parte, tem outros 2 olhinhos aqui e vai até o final aqui, antes do aleluia que termina o hino. Então, quando chega aqui, vai voltar aqui. Os olhinhos se encontraram com outros olhinhos, vai chegar aqui e vai fazer o aleluia para terminar. Aí não tem olhinho nenhum, porque a música tem que terminar, né? Senão vai ficar voltando e voltando. Muito bem. Avançamos um pouco. Agora a gente vai continuar trabalhando muito em cima dessas coisas que vão aparecendo. Estejam se dedicando a pesquisar sobre as notas, porque nós estamos ampliando e de uma forma assim mais corrida, para a gente dar conta e as coisas ficarem no mesmo nível. Os sustenidos e bemóis precisa memorizar e precisa entender a questão dos ritmos para poder analisar cada partitura e cada hino. Que Deus nos abençoe e até a próxima.